O que a gente estava esperando finalmente aconteceu. Ahsoka Tano agora tem a sua versão live action. Eu acho que esse episódio vai funcionar de forma diferente dependendo da pessoa que está assistindo. Quem assistiu as animações, que acompanha esse universo expandido de Star Wars, provavelmente vai ficar maluco com esse episódio. E eu acho que quem não conhece esses personagens, quem não conhece a Ahsoka Tano, o Thrawn, vai olhar esse episódio, vai achar mais um episódio legal de Mandaloriano, vai ver uma Jedi ali, mas talvez não entenda quem é ela. Então, por isso, eu vou deixar aqui na descrição um tweet que explica toda a história da Ahsoka Tano, para quem se interessar e não conhece a personagem, para poder ler toda a história dela e entender por que quem acompanha as animações adora essa personagem. E por isso eu vou dividir esse vídeo em dois. Primeiro eu vou falar só do episódio exclusivamente, e aí depois eu falo mais dessa questão das referências, de como isso se liga com o universo. Se a gente olhar bem, esse episódio parece mais um episódio da semana. Então é a missão semanal do Din aqui, né, do Mandaloriano, que vai procurar a Ahsoka Tano, mas vai precisar fazer uma missão com ela para ele conseguir o que ele espera. E é isso que acontece em praticamente todos os episódios de Mandaloriano. Ele vai precisar da ajuda da Bo-Katan, mas para isso ele vai precisar fazer uma missão com ela, por exemplo. E aqui essa missão vai ser em Corvus, onde eles vão ter que meio que resgatar a cidade de uma líder ali que está maltratando as pessoas da cidade e que tem alguma informação, tem alguém por trás dela que a Ahsoka Tano tá procurando. E eu gosto muito de como esse episódio é todo construído, principalmente visualmente aqui. Então a gente tem a introdução da Ahsoka Tano, que nunca tinha aparecido em um live action, e a introdução dela é muito boa, principalmente na questão visual. Então a gente vai ver ela lutando logo de cara. O Dave Filoni, que dirige aqui o episódio, ele não vai ter nenhuma vergonha ou não vai tentar construir nenhum suspense, porque ele sabe que a gente já estava esperando pela aparição da personagem, e ele já vai trazer isso logo de cara, com ela lutando com seus sabres branco. Só que ele vai fazer isso em um lugar super escuro, numa floresta super esfumaçada, onde vai destacar ainda mais os sabres da Ahsoka Tano e principalmente esse mistério por trás da personagem. E aqui no episódio ela vai usar muito essa questão da sombra para se esconder, para lutar, e ela vai usar isso como uma vantagem pessoal para ela. E em seguida a gente vai ver o Mando sendo contratado para matar a Ahsoka Tano, mas como a gente já sabia, ele estava atrás dela para pedir ajuda para treinar o Baby Yoda. Eles acabam se unindo e fazendo essa missão, que não é das mais difíceis que o Mando já teve, justamente porque ele tem do lado dela a Ahsoka Tano, que é super poderosa aqui, e eles têm até uma certa facilidade, como ele fala no próprio episódio, uma Jedi e um Mandaloriano, isso vai ser muito fácil pra gente, e a gente vê que realmente é. E só antes de entrar nessas questões que vêm das animações, dos Jedi e tudo mais, tem um plano aqui, na verdade, uma sequência final aqui, que eu adoro, que é a luta da Ahsoka Tano com a Morgan Sbelth, essa líder local, e do Jim, do Mandaloriano, com o chefe ali da guarda, aquele assassino contratado. Por que eu gosto muito dessa sequência? Porque ela vai diferenciar muito as duas lutas, os dois duelos, e vai trazer muito de cinema de gênero aqui. Então a gente vai ver como o Dave Filoni vai enquadrar esse duelo entre o Mando e esse assassino, vai enquadrar por trás do Mando, vai enquadrar exatamente igual eram enquadrados os duelos de faroeste, e aqui a gente vai ter nesse duelo dos dois também aquela questão clássica dos faroestes de que o cowboy bom, ele nunca vai sacar a arma primeiro, ele vai esperar o vilão sacar a arma, só que ele é muito rápido no gatilho e por isso ele vai conseguir matar o vilão primeiro, e é exatamente isso que acontece aqui. Então é um clássico duelo de faroeste aqui em Star Wars. Só que do outro lado, quando a gente vai ver a luta da Ahsoka com a Morgan Sbelth, ela é enquadrada em um plano super aberto, com as duas, uma de cada lado,
com a sua espada, né, aqui com o seu sabre, e a outra com a sua lança, e isso vai remeter muito ao cinema de samurai. Então ele vai criar essa sequência que vai alternar as duas lutas, e uma vai ser filmada como se fosse um faroeste, porque faz muito sentido pro Mandaloriano, e a gente vê desde sempre aqui na série essa referência dele com o faroeste, enquanto do outro lado a gente vai ver um lado mais do samurai, até porque isso lembra um pouco o como são os Jedi aqui, como é a Ahsoka Tano. Ela deixou a Ordem Jedi, mas ainda assim ela tem alguns dos valores Jedi que remetem um pouco à ideia dos valores de samurai. Então é algo super simples aqui, mas eu gosto muito como o Dave Filoni faz, gosto muito de todas as escolhas visuais que ele faz aqui nesse episódio. Gostei bastante do episódio analisando ele apenas friamente, analisando ele em questão de linguagem, mas eu gosto mais ainda dele quando a gente vai ver como ele se conecta com o universo de Star Wars. Então, antes de tudo, eu tinha um pouco de medo de como seria a caracterização da Ahsoka Tano, o tratamento dela nem tanto, porque o Dave Filoni ele conhece muito bem a personagem, já trabalhou ela nas animações, ele ama a Ahsoka Tano, então na questão do tratamento da personagem eu não tinha muito medo, era mais na questão da caracterização. E pra mim, tanto a caracterização quanto o tratamento dela são perfeitos aqui, gosto demais de como foi feita a caracterização e gosto muito também de como a Rosario Dawson entra nessa personagem. Eu acho que ela consegue trazer muito da Ahsoka Tano, uma Ahsoka Tano aqui já muito mais experiente, muito mais segura de si. Gostei muito de ver como a personagem é trabalhada nesse primeiro episódio. E aqui vale relembrar algumas questões. Por exemplo, a Ahsoka Tano, ela já conhecia o Yoda de quando ela era da Ordem Jedi. Então, quando ela bate o olho aqui no Baby Yoda, ela já conhece aquele ser e já sabe que ele pode ser muito poderoso, porque ela já conheceu um dos principais Jedi de todos, que era o Mestre Yoda. Além disso, apesar dela ter saído da Ordem Jedi, né, ter sido expulsa, e depois quando tentam trazer ela de volta, ela prefere não voltar e seguir esse caminho próprio dela, porque ela questiona muito dos valores do Jedi, só que apesar disso, ela já treinou Jedi também. Então, por isso, faz muito sentido o Mando levar o Baby Yoda, que agora a gente descobre que tem um nome, para ser treinado por ela, só que ela acaba não treinando ele, justamente porque ela fala que o Baby Yoda, que a gente descobre que o nome dele aqui é Grogu. Comentem aí embaixo o que vocês acharam do nome dele, se vocês gostaram ou não. Ela descobre que ele fez parte ali do Templo Jedi, ele treinava quando era pequeno, e acabam tirando ele de lá, né? Acabam escondendo ele quando acontece a Ordem 66, em que os clones matam todos os Jedi e os Jedi são obrigados a se esconder, os poucos que sobrevivem. Só que com isso a gente descobre que o Baby Yoda, né, o Grogu, ele, vou ter que me acostumar com o nome agora, mas eu acho que eu vou chamar de Baby Yoda por um bom tempo ainda, ele teve que esconder esses poderes dele, né, ele teve que esconder a força para poder sobreviver naquele local. E com isso ele acaba guardando muito desse ódio dentro dele. E aí, no momento que a Ahsoka Tano decide que não pode treinar ele, até por um pouco de receio, na hora a gente sabe o porquê, que é a questão do Anakin. A gente já viu essa questão em Star Wars desde sempre, do lado negro ou o lado da luz, como o lado negro muitas vezes trazem os Jedi e esses Jedi acabam caindo pro lado negro da força. Só que quando a gente tá falando de Ahsoka Tano, a gente tá falando do principal caso aqui, que é o Anakin virar o Darth Vader, porque o Anakin, ele era o mestre da Ahsoka Tano, e mais do que isso, eles tinham uma ligação muito forte, e acaba sendo devastador para ela quando ela descobre que o Anakin acaba caindo pro lado negro da força, e o Anakin era alguém que a gente via desde sempre, que também tinha esse ódio dentro dele por causa do passado dele e tudo mais. Então aqui pra mim fica muito clara a referência na hora quando ela decide não fazer esse treinamento do Grogu, do Baby Yoda, justamente por no mesmo momento ela lembrar do que foi o Anakin, que foi o Jedi que ela mais se conectou e acabou virando pro lado negro da força, e ela não quer que aconteça a mesma coisa com outro ser aqui que é muito poderoso, e ela percebe isso na hora, que é o Grogu. E além disso, ela também fala muito da conexão dele com o Din, com o Mandaloriano, que é algo que a gente sabe desde sempre, e aqui pela primeira vez ela usa a palavra
pai, ele sente como se você fosse um pai para ele. E é algo que eu já tô falando aqui há vários episódios, que o Mandaloriano já virou pai do Baby Yoda há muito tempo, apesar do Baby Yoda acho que ser muito mais poderoso do que o Mandaloriano. E aqui a gente já vê no começo do episódio, igual a gente viu no episódio passado, como cada vez mais o Baby Yoda ele começa a usar a força para um benefício próprio e não necessariamente em situações de perigo. Então aqui a gente vai ver ele tentando pegar a bolinha usando a força, igual ele fez com o menino, com o doce do menino no episódio passado. Então a gente vê que ele consegue dominar essa força dele, ele consegue dominar os poderes dele, algo que até então a gente não sabia, porque na temporada passada, principalmente, ele só usava a força em momentos muito delicados para proteger o Mandaloriano na maioria das vezes. E aí também no final do episódio vem mais um nome muito conhecido dos fãs, talvez um dos principais vilões de Star Wars e um dos mais queridos pelos fãs, que é o Thrawn, que a gente vê aqui que a Ahsoka Tano tá atrás dele, o Almirante Thrawn. E isso talvez possa criar uma escala de poder dentro da série de The Mandalorian. Talvez o Thrawn, provavelmente, né, ele tá um passo acima do Moff Gideon, ele deve ser um superior do Moff Gideon, e eu gostei muito dessa ideia de trazer ele aqui pra série. A gente agora precisa ver quando que ele vai aparecer realmente. Então é o Dave Filoni mais uma vez trazendo personagens muito queridos e conseguindo interligar muito bem o que a série funciona sozinha, né? Pessoas que nunca assistiram as animações e tal, só viram os filmes, conseguem acompanhar toda a série e gostar. Mas para quem conhece mais do universo, para quem é muito fã de Star Wars, de ler as HQs, de ver todas as animações, ele acaba trazendo várias e várias referências que vão se unindo a isso que está acontecendo no Mandaloriano. Eu acho isso muito legal, o Dave Filoni ele é um mestre nisso. Ele é bom tanto em trazer essas referências, como também em consertar alguns dos problemas que vinham dos filmes, e talvez ele venha a fazer isso aqui nessa série também, que a gente já viu no episódio passado, como ele trabalha algumas questões dessa trilogia nova, que não ficou tão boa nos filmes, os fãs não gostaram, e pode ser que ele venha a consertar aqui, junto com o Jon Favreau, que é o criador da série, também é um cara que mostra que entende muito de Star Wars. Gostei bastante desse episódio, ele é simples de certa forma, mas ao mesmo tempo ele traz várias questões que já estavam aí nas séries animadas principalmente, e eu acho que quem gosta muito da Ahsoka Tano, quem gosta muito do Thrawn e quem gosta muito desse universo vai gostar ainda mais desse episódio, mas ele funciona muito bem também para quem não conhece tanto desse universo, e é isso que Mandaloriano faz muito bem. Então fiquei muito feliz com essa primeira aparição da Ahsoka Tano. Comentem aí embaixo o que vocês acharam, deixe o seu like se você gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, e também comenta qualquer coisa, sempre com muita educação, claro. Eu vou deixar no comentário fixado o tweet que eu falei, que conta toda a história da Ahsoka Tano, para quem se interessar, para quem quiser conhecer mais da personagem. Por hoje é isso e corta!